Sejam muito bem-vindos aos Dois Nerds e uma Bíblia. Eu sou o Beto, estou aqui com a minha Bíblia e nós vamos para mais um Café com o Nerd, onde a gente vai conversar um pouco sobre devocional, né? Na verdade, vamos conversar sobre Romanos e Colossenses. Eu tenho uma meditaçãozinha aqui para você, pra gente começar a nossa semana bem e bora lá. Se você quiser abrir aí, principalmente a gente vai usar Colossenses 3, mas também quero dar uma pitadinha em Romanos 12, coisa bem rápida. Mas vejam, às vezes as coisas acontecem na nossa vida e isso dá uma inspiraçãozinha, né? Eu nem devia estar aqui, nem devia estar falando com vocês, porque eu retirei meus 4 sisos de uma vez só. Arranquei os 4, ainda estou com os pontos na minha boca, me incomodando pra caramba. E o médico falou assim, não fale muito. Tá. Eu não falar muito, por favor. A Bia até fala assim, amor, tá falando demais. E eu falo mesmo, gente, eu não consigo. Eu arranquei eles, deu tudo certo no procedimento. Mas é muito interessante, né? Quem não fez ainda, um dia vai fazer, ou quem já fez, ou quem conhece alguém que fez. Qualquer procedimento que a gente faça na nossa boca, a gente precisa de anestesias. A gente precisa disso, para que a gente não sinta dor. Então, minha boca foi completamente anestesiada nesse processo para arrancar os 4 dentes de uma vez só. E ela ficou anestesiada durante um bom tempo. Quanto tempo? Eu diria que quase 3, 4 horas ali, talvez até 5 horas após o procedimento ainda estava esquisito. Mas de noite mesmo que começou a melhorar. Então, o que eu quero pensar aqui com vocês, e vai usar um pouco disso, é sobre a utilidade dos membros do corpo e a sua sensibilidade ao serviço. Nossa, Beto, do que você está falando? Vamos lá, Romanos 12. Romanos 12 vai falar pra gente o seguinte, que todos somos membros de um só corpo, mas que nem todos os membros têm a mesma função, e para alguns foi separada funções específicas. Então, a gente sabe que todos os membros da igreja são importantes. Todos. Ninguém é mais importante do que o outro. Todos são importantes. Mas cada um tem que estar realizando a sua função. Então, não adianta, por exemplo, eu estar aqui com vocês. Se eu estivesse aqui com um violão tentando cantar, ia ser uma tristeza. Porque eu não canto, mal toco, né? Não é minha função no corpo, né? Então, tem gente que tem a função de estar no louvor, glória a Deus. Tem gente que tem a função de ministrar a palavra, glória a Deus. Tem gente que tem a função de estar ali na portaria, glória a Deus. Tem gente que tem a função de cuidar dos carros no estacionamento do carro, show de bola, sabe? Todos os membros do corpo são importantes, cada um tem a sua função, cada um tem a sua importância. E tem que ser realizado. A gente não pode viver em uma igreja onde, por exemplo, todo mundo é músico, todo mundo é mestre. Não dá, não funciona assim. É perigoso isso, entende? A igreja esse comparativo que Paulo faz, ele é muito importante. Como um corpo, cada um com a sua função. Então, um dedinho mindinho não pode ser o dedo do pé. O dedo do pé não pode ser o dedo da mão. Uma mão não pode ser um pé. Uma cabeça não pode ser um braço. Cada um tem a sua função. E para que a igreja funcione direitinho, essas funções elas têm que estar reguladas. Então, é muito importante a gente pensar nisso, né? E isso está lá em Romanos 12. E a Romanos 12 também fala, se eu não me engano, sobre os dons, no sentido de que, apesar de cada um ter um dom, é o mesmo Espírito que dá a todos. Então, também é legal quando a gente pensa no corpo, que todo esse corpo pertence a uma pessoa, Jesus Cristo. Então, mesmo que a gente vá dentro do corpo e a gente faça parte do processo, e eu ministro, você prega, o outro ensina e tudo mais, não é sobre a gente, né? Tudo isso que a gente faz é sobre Deus, é para honrar a glória dele, é para servir a ele, e isso é muito importante, porque esse corpo, ele vive, ele se movimenta em função de Deus, nunca em função dos homens. Porque a minha igreja vive em função do homem. Não vive. Não deve viver.
A igreja, ela deve sempre viver em função de Deus, de anunciar o evangelho, de ser ali diferença naquela sociedade, naquele bairro, naquela cidade, naquela rua, para a glória de Deus. Então tudo que a igreja faz é para a glória de Deus. E isso também vai pra gente, tudo que a gente faz é para a glória de Deus, né? Então essa é a primeira coisa que eu quero aqui pontuar pra gente estruturar a nossa ideia. A minha ideia aqui, realmente o meu ponto principal não é nem esse, mas eu quero que a gente tenha isso em mente. Somos todos membros de um corpo, e esse corpo é feito de várias pessoas, vários membros, e cada um tem uma missão, uma função extremamente importante. Eu quero que você tenha isso em mente, para agora que a gente vai entrar em Colossenses 3, e eu vou ler aqui Colossenses 3 pra gente, então desculpa não olhar pra tela. Colossenses 3:12 fala assim, ó: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos o perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, seja o amor, que o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vossos corações, do qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vossos corações. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Glória a Deus. Isso está em Colossenses 3:12-17. Esse texto fala sobre o novo homem e fala sobre a vida dessa comunidade. E tem aqui algumas palavras que eu acho que são extremamente importantes para o meu raciocínio. A primeira está no 13, suportai-vos uns aos outros. Suportar aqui é dar apoio, não somente nos te aguento, mas dar apoio. E aí o que eu quero dizer com isso? E aqui é o ponto que eu quero chegar pra gente. Minha boca estava completamente anestesiada. Fui tomar um remédio, porque tem que tomar um remédio, né? E aí eu coloquei o remédio na minha boca, minha língua não sentiu o remédio, eu não tinha sensação nenhuma na minha língua. Meu beiço superior estava funcionando, de baixo não. Coloquei a água pra dentro, eu simplesmente não conseguia engolir. Eu engasguei e babei. Foi sangue, foi remédio, foi água no chão. Uma bagunça. E aí olha que interessante que me veio na mente. Todos os meus membros estavam aqui. Minha língua estava aqui, meu beiço estava aqui, meus 2 beiços estavam aqui. Mas eles não estavam funcionando. Por quê? Porque eles não estavam sensíveis. Eles estavam anestesiados. E quando eu olho para esse texto de Colossenses 3, eu vejo que há uma preocupação do apóstolo Paulo em que a comunidade, em que a igreja, em que o corpo esteja ajudando uns aos outros e estejam se suportando e estejam se auxiliando. Por quê? Porque não adianta o membro estar lá se ele não está executando a função corretamente. Então, digamos que eu tô na minha função na igreja, tô lá fazendo o que eu fui chamado, louvor que seja. Fui chamado para ser membro do louvor, eu estou no louvor. Mas digamos que eu esteja anestesiado, eu esteja sensível para ouvir a palavra de Deus. Ou seja, eu tô lá, todo domingo, tô tocando, mas durante a semana minha vida não tá boa, eu tô com muitos problemas, minha vida devocional não tá legal. Eu sou um membro presente, mas ineficiente. E, gente, isso não pode acontecer. Sabe? Minha língua tava aqui, mas não servia pra nada. O que adianta ter uma língua que não serve pra nada? Não adianta, exatamente o ponto. E quando eu olho para Colossenses 3, eu vejo isso, eu vejo essa preocupação do apóstolo ao suportar uns aos outros, perdoando, assim como o Senhor vos perdoou, acima de tudo, porém, que seja o amor o vínculo perfeito, seja a paz de Cristo os árbitros dos vossos corações. Sabe, Paulo está falando aqui para a gente viver nessa comunidade conectado em amor, em cuidado,
auxiliando um ao outro, e que a palavra de Deus seja o ponto principal desse cuidado. O que eu quero com tudo isso para nossa semana aqui, para a gente começar bem a semana? Eu quero que você faça esse exercício de pensar aí nas pessoas que te cercam, nesses membros do teu corpo, nesses membros da tua comunidade. E você acha que tem alguém aí que tá presente, mas tá anestesiado? Você acha que tem alguém que tá precisando de suporte, amor, carinho e talvez até perdão? Meu convite pra gente essa semana é a gente fazer esse exercício. Leiam Colossenses 3. Meditem nessa palavra, deixem o Espírito falar com vocês. E estejam atentos para as pessoas que estão ao nosso redor, mas estão anestesiadas. Para os membros do corpo que estão na função correta, mas não estão conseguindo executar essa função corretamente. Porque esses membros precisam da sua ajuda. Eles precisam do seu amor, eles precisam do seu abraço, eles precisam do seu suporte. E é nossa função como membros do corpo auxiliar os outros membros. Não há egoísmo dentro do corpo de Cristo. Há somente união. E a gente vai fazer isso porque está lá em Colossenses. E tudo o que fizestes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando a Ele a graça, a Deus o Pai. Então, meu convite pra gente essa semana é isso. Vamos olhar pro nosso corpo, pra nossa comunidade, pra nossa igreja. E veja se tem alguém ali que talvez tá lá, mas não tá lá. E tá precisando de um abraço, tá precisando de um suporte. Talvez você seja a pessoa que Deus tá esperando ela falar com ela. Né? Talvez você seja a pessoa que tá anestesiado. Você já não sente mais Deus como você sentia antes. Você sente que teus dias não fazem mais tanto sentido. E você tá precisando de um suporte. Manda uma mensagem pra alguém. Se você não tem ninguém pra mandar mensagem, manda uma mensagem pra gente. Manda lá. A gente vai te responder. Porque o corpo de Cristo tem que se suportar. Tem que se ajudar. A gente tá junto nessa grande missão que é o Evangelho. Então, tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. Não esquece de, se essa palavra falou no teu coração, compartilhar com quem você acha que está precisando ouvir ela. Deixar um like aqui, comentar, sempre ajuda. Mas mais importante, façam suas devocionais e estejam com Deus. Um beijo, um queijo.